Os quatro animais. Eu sou Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da Lição da Escola Sabatina. Olá, gente, meu muito bom dia a você. Mais uma vez aqui juntos para compartilharmos, para discutirmos, para comentarmos aí a palavra de Deus. Bem, esses animais utilizados por Deus na visão a Daniel são animais impuros. Isso quer dizer que as nações, ou melhor, os impérios, eles seriam pagãos e idólatras. Império é uma nação que domina sobre outras nações, subjugando-as, cobrando impostos, governando-as. Geralmente o faz com mão de ferro, explorando os cidadãos dessas outras nações. Isso seria inadmissível sobre o governo de Deus, a não ser que ele mesmo determinasse sobre nações em extremo e sem amor. Isso não vem de um Deus que nós conhecemos, de um Deus de amor, de um Deus de ordem, de um Deus de liberdade. Animal na Bíblia, em profecia, é utilizado para representar poderes políticos, mas também outros poderes. Por exemplo, o cordeiro é utilizado para representar Jesus Cristo, que também pode ser representado como o leão de Judá. Nesse caso, não para dominar as nações, mas para defender o seu povo. O cordeiro transforma-se como um poderoso leão em favor dos seus fiéis. Já Lúcifer é representado como uma serpente, dado que ele utilizou uma delas para enganar Eva. Ele é também simbolizado como um dragão, com 7 cabeças. Cada animal impuro tem suas características que devemos tomar como modelo para ilustrar e entender o respectivo poder político, sempre associado a poder religioso. Aliás, a ideologia que comanda o tal poder político vem do sistema de adoração que vigora na nação ou império. Aqueles reis antigos sempre tinham sacerdotes consigo, assim como adivinhadores, astrólogos, sábios. Enfim, esses animais eram imundos porque suas nações estavam envolvidas com adoração falsa, enganosa, inútil, a deuses que eram fabricação humana ou astros ou animais. Não eram deuses nem podiam fazer alguma coisa pelos humanos. Mas os sucessos alcançados nas guerras eram creditados a esses deuses. Bom dizer é que, muitas vezes, o sucesso obtido pelo poder militar dessas nações vinha de uma decisão divina, mas eles acreditavam a deuses falsos, ou vinha simplesmente de sua força militar e de sua capacidade de elaborar estratégias militares. Mas os deuses eram venerados pelas vitórias. Lembra do Rabsaqué, da Assíria, como debochou do Deus dos judeus? E lembra como seu exército foi dizimado, sem sequer os judeus puxarem uma única espada? Os animais apareceram na mesma sequência que representava os poderes políticos da estátua sonhada por Nabucodonosor. O Império da Babilônia durou ali de 605 a 539 a.C. Depois o Medo-Persa, 539 a 331. Já o Império Grego, de 331 a 168. Quando começou o Império Romano, de 168 a 476, nos dias atuais depois de Cristo. Aí vem o Império Ocidental, no caso o Império Romano Oriental. O Império Romano ali vai se dividir estrategicamente em 2, assim como na estátua havia 2 pernas de ferro. A Europa, que foi o Império Romano Ocidental desde 476, está dividida em países que não se unem, como os pés da estátua formada de ferro e barro. Assim como em Daniel 2, os reinos foram representados por 4 metais. Em Daniel 7, eles foram representados por 4 animais. Os metais sucessivamente cada vez mais baratos representam a gradual queda da pompa e da riqueza dos impérios. Os animais representam o movimento e ações bélicas dos impérios e o aumento do poder militar e estratégico, bem como tecnológico também. Vejamos os animais. O primeiro era o leão, ele tinha 2 asas de ave. O leão alado, ou seja, que voa, era o animal símbolo da Babilônia. Estava por toda parte desenhado nas paredes ou em forma de escultura. Tinha até leões vivos em lugares seguros, como numa cova, que no tempo de Dario, já no Império Medo-Persa, foi utilizado contra Daniel. O leão é símbolo de nobreza, de força, de voz, de comando, por causa do seu tremendo rugido, de coragem e de imposição. Ele é um gigantesco predador, domina sobre os outros animais, embora uma manada de búfalos bota os leões para correr. Mas o leão é bem estrategista. As 2 asas do leão foram arrancadas. Ele foi posto em pé e recebeu o coração de homem. Ou seja, mente humana.
Isso simboliza que um dos reis de Babilônia, ele se tornaria um ser humano capaz de amar as outras pessoas. Isso aconteceu com Nabucodonosor. Após passar 7 anos no gramado, tornou-se um servo de Deus, ou seja, o seu coração de pedra foi trocado por um coração de carne capaz de adorar ao Deus vivo. Parou de fazer conquistas com guerra, de explorar os mais fracos, de torturar pessoas, etc. Passou a reconhecer a superioridade de Deus e lhe foi submisso. O leão foi transformado em um animal de mente humana, mas seu neto, Belsazar, aprendeu coisa alguma com a experiência de seu avô e perdeu o reino. Se você for um bom observador, vai perceber que os impérios sempre caíam no momento em que algum líder fazia algo bem errado segundo os critérios divinos. Esse Belsazar, como nós já estudamos, resolveu ofender gravemente ao Deus vivo, que ele conhecia, bebendo vinho nos vasos sagrados que tinha outra finalidade. Isso enquanto prestava honras a seus inúteis deuses. Ele sabia que esses deuses eram inúteis mesmo. O segundo animal era um urso, representava o Império Medo-Persa. Esse urso, que também saiu do Grande Mar, ou seja, veio da região da Pérsia, já bem habitada naqueles tempos, ao resolver disputar o poder, levantou-se para a guerra pelo lado mais forte. Esse lado mais forte era como que 2 pernas sendo mais fortes que as outras 2. Isso quer dizer que, como sabemos pela história, a Pérsia, hoje o Irã, era mais forte que a Média, mas esses poderes estavam aliados. O urso trazia 3 costelas em seu focinho, simbolizando as suas 3 principais conquistas pelo poder: a Lídia, a Babilônia e o Egito. Foram 3 nações poderosas que os medo-persas subjugaram. Esse império foi mais poderoso que o anterior, mas menos glorioso. Havia menos riqueza e menos pompa. Os medo-persas, como estudamos na lição do trimestre anterior, eram mais humanos com as nações dominadas pela Babilônia e nas dominadas por eles mesmos. Por isso decretaram o retorno dos judeus, bem como o retorno de outras nações subjugadas pela Babilônia. O terceiro animal ali foi o rápido leopardo, que tinha 4 asas de águia. Isso simboliza ser ele um reino muito rápido nas conquistas e voava alto como a águia. De fato, Alexandre o Grande, um rapaz de 23 anos quando assumiu o império de seu pai falecido, tinha uma capacidade inata para elaborar estratégia militar e táticas de batalha. Assim como um exército menor subjugava qualquer outro exército. Nunca perdeu uma batalha. Dominou a região da Medo-Pérsia e conquistou mais além em 10 anos de luta. Aos 33 anos, morreu, segundo se sabe, de cirrose hepática, por bebedeira. Não tinha mais o que fazer que lhe desse prazer, que era guerrear e subjugar. Por quase uma década, Alexandre o Grande e o seu exército eles varreram a Ásia Ocidental e o Egito, derrotando o rei Dario III, e os persas nas batalhas do rio Górnico, Issus e Galgamela. Você pode ler algo sobre a batalha de Hidáspes contra o general indiano Poro, ou Poros também chamado, aqui ou ali, e verá a capacidade estratégica de Alexandre. Existem muitos relatos sobre ele. Ele vencia pela sua poderosa capacidade de planejar uma luta, de elaborar estratégias e táticas de batalha e de redefinir essas estratégias rapidamente. O quarto animal, agora, para a gente finalizar, é incomparável. Foi descrito como terrível e espantoso. Tinha 10 chifres e dentes fortes de ferro. Destruía tudo mordendo e pisando a pés. Dos chifres surgiu um 11º e arrancou 3 dos anteriores. Mas esse é assunto para amanhã. Adiantamos que esse chifre pequeno é o sucessor do próprio animal. É um império religioso que passou a governar as nações por longo tempo, tempo da Idade Média. Esse animal representa o poderoso Império Romano. Os romanos foram mais fortes que os demais, mas embora tenham conquistado os gregos pelo poder das armas, foram conquistados pelos gregos também pelo poder da sua filosofia. Assim formou-se a filosofia greco-romana, que adentrou no cristianismo, acabou formando a igreja, a católica apostólica romana também. Essa igreja não utiliza a Bíblia, mas a filosofia grega dos antigos filósofos, seus próprios filósofos, como o famoso Santo Agostinho, Tomás de Aquino. Mistura um pouco sim de Bíblia, aliás, vou corrigir aqui, mas também de tradição. No que os romanos foram melhores que os demais impérios,
em suas armas de guerra, em suas estratégias militares de dominação, eles criaram novas armas de ataque e defesa, bem como de dominação posterior. Por exemplo, ao dominarem os israelitas, eles destruíram Jerusalém, o templo, como os babilônios. Mas de modo diferente daqueles, fizeram cooptações com os líderes judaicos e principalmente com os sacerdotes, dando-lhes privilégios para que eles vigiassem o povo em favor dos romanos. Foi por essa estratégia que os sacerdotes acabaram assassinando Jesus Cristo. Os romanos mantinham o povo feliz na base de grandes espetáculos e festas. Por isso construíram em muitos lugares grandes teatros e auditórios. O mais impressionante deles foi o Coliseu em Roma. Hoje esses auditórios, muito bem substituídos, pela televisão e internet em outros aspectos. Valem algumas considerações. Os romanos conquistavam para depois tornar conquistados em aliados. Eles impunham seu estilo de vida sobre os conquistados. Amanhã nós vamos estudar sobre a Ponta Pequena, que substituiu o animal terrível e espantoso e se tornou um império bem diferente de natureza religiosa pagã que tanto combatia o legítimo cristianismo como ainda se colocou acima das nações, agindo como Deus, instituindo e tirando soberanos e dominando sobre eles. Mas isso é tema para amanhã. Hoje já se prolongou um pouco, mas era necessário para você conhecer um pouquinho a história e o cumprimento profético, dessa visão de Daniel do capítulo 7, correlacionado com o capítulo 2 da estátua. Vejo você amanhã. Deus te abençoe.